pessoal, tudo bem? Como vocês estão? E aí, já estão acompanhando o canal? Contem pra mim o que vocês estão achando, coloquem aí seus comentários, se vocês têm algum tema, alguma indicação de algum assunto que vocês queiram ver por aqui, tá bem? E aí, o que vocês acharam desse tema de hoje? Chegaram aqui rapidinho, loucos para emagrecer rápido, é isso? Captei vocês? Pegadinha? Como assim, Nutri? Não. Me contem uma coisa, vocês acham que existe dieta milagrosa? Olha só, pessoal, dieta milagrosa, tudo é construção, né? Olha só, se a gente emagrecer rápido com a dieta da lua, a dieta do abacaxi, a dieta de plantar bananeira, a dieta disso, dieta daquilo, tô inventando aqui, né? Falando um monte de bobagem. Nutri, de onde é que tá tirando essas dietas? Pois é, pessoal, não existe. Olha só, como eu falei, é construção. Se fizer uma dieta maluca, entre aspas, que você elimine peso rápido, o que vai acontecer? Você vai engordar rápido novamente. E é assim, se você perdeu 5 quilos, você vai aumentar o dobro, meus queridos. Então, assim, isso é o tal do efeito sanfona que a gente fala sempre. Não é sustentável, né? O que acaba sendo importante para a gente conseguir equilibrar e ter este emagrecimento que é uma construção e não necessariamente vai ser rápido. Como que a gente faz isso? Mudando hábitos, construindo novos hábitos. Então, essa é a ideia. Então, emagrecer é fácil? Sim, emagrecer é fácil. A gente tem que comer saudável, a gente tem que comer menos, a gente tem que parar de comer besteira, a gente tem que fazer exercício físico. Ah, Nutri, que horror, meu Deus. Pois é, né? Fácil de falar, mas e executar, né? Difícil, né, pessoal? Verdade, verdade. Então, assim, realmente, parar de comer porcaria, parar de comer essas besteiras, essas frituras, esses doces, refrigerantes, é fácil? Pessoal, não é tão simples assim. Mas a gente tem que ir trabalhando e construindo, trabalhando o nosso paladar a se acostumar com novos sabores. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através da comida de verdade. Por quê? Porque os alimentos industrializados, eles têm muitos aditivos químicos. E esses aditivos químicos, eles têm na composição esses alimentos industrializados, além dos aditivos químicos, eles têm na composição deles tanto sal quanto açúcar. Vocês sabiam disso? Sabia que isso faz, né? Estudos mostram que isso faz com que o nosso cérebro ele fique completamente confuso com relação a isso. Por quê? Porque quando a gente recebe o alimento na nossa boca, começa pela língua, né? Na língua a gente tem diversas células que chamam papilas gustativas, que são aquelas que reconhecem o sabor amargo, azedo, doce, salgado, e levam essa informação para o nosso cérebro e avisam o nosso cérebro: olha só, aqui chegou um alimento doce, aqui chegou um alimento salgado. O que acontece? O alimento industrializado, ele tem tanto açúcar quanto sal, tá? Em diferentes formas. Por isso que é super importante a gente ler os ingredientes dos alimentos que vêm industrializados, tá? E aí, chegando essa informação no nosso cérebro ele fica confuso. Ele não entende qual é essa informação. Ele não sabe se aquele alimento que você está recebendo, ele é um alimento de fato doce ou um alimento salgado. Então, ele não entende nada. Pessoal, isso é a pior confusão. Então, assim, quando a gente fala nessa mudança de hábito, a gente tem que fazer essa transição para a comida de verdade. Alimentos como as saladas, os verdes folhosos escuros, eles nos ajudam muito por eles serem esse sabor mais amarguinho ou azedinho, dependendo do vegetal que a gente estiver falando. Eles ajudam muito a gente trabalhar aí aos poucos naquela construção que a gente vem falando de alterar essas papilas gustativas, porque elas são reconstituíveis, elas podem ser reconstruídas, tá? E aí a gente modificá-las de uma forma que o nosso organismo vá se acostumando com novos sabores para
para ser recebido no nosso corpo, tá? Então, quando fala comer comida de verdade, é isso, vegetais, proteínas, arroz, verduras, frutas, tá? Legumes, evitando, além desses industrializados, aqueles alimentos que são tão denominados de light, diet, sem isso, sem aquilo. Pessoal, não é isso que vai fazer a diferença na tua vida. Com certeza não é isso, tá? Pode ter certeza. Então, assim, como que a gente vai fazer isso? Então, como que a gente vai emagrecer, né? Pessoal, a gente precisa ter uma organização. Sem organização, não tem como emagrecer. Tá? Então, como que o que eu quero dizer com organização? Nós precisamos ter um planejamento. Pessoal, a comida não sai caminhando e caminhando e caminhando do supermercado e entra na tua geladeira. Não, você precisa ir até o supermercado ou até a feira e comprar os alimentos para que você tenha disponível em casa. Se você não tiver um planejamento, uma organização para que você tenha os alimentos saudáveis disponíveis dentro da sua casa, você vai chegar em casa com fome, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai comer o que tiver pela frente e possivelmente podem ser coisas que não sejam saudáveis, ou você vai pegar o telefone, vai pedir uma pizza, vai pedir alguma coisa para comer. É isso? É assim que você vai solucionar? E aí você vai emagrecer? Não, só que não, né? Como diz aí por aí. Então, assim, pessoal, realmente precisa ter um planejamento. Então, assim, tira um dia da tua semana, organiza, tal dia eu consigo encaixar na minha agenda, esse dia vai ser o dia que eu vou na feira, a feira orgânica ou a feira comum, que eu vou no supermercado, eu vou comprar os alimentos, eu vou chegar na minha casa, eu vou higienizar os alimentos, eu vou guardá-los nos potes, vou deixar eles prontinhos na geladeira, pra quê? Depois eu vou só abrir o pote e vou preparar os alimentos de uma forma rápida, daí sim fica fácil e rápido de preparação, entendeu? Então isso é um dos fatores, dos primeiros fatores que a gente precisa pensar quando a gente pensa em emagrecer. Precisa ter uma organização para ter uma alimentação saudável. Um outro ponto que é importante a gente pensar e que já está relacionado a essa alimentação, esse planejamento, é de levar esses lanchinhos, né, para a rua. Então, assim, quando você vai sair para o seu trabalho, enfim, você fazer também um planejamento e uma organização do que você vai levar para você consumir na rua. Porque ficar na ilusão de que você realmente vai achar numa cantina de uma faculdade, do seu trabalho, em algum lugar que você vai achar um lanchinho saudável, não, pessoal, bem difícil. Então você se garante organizando o teu lanche saudável e leva junto com você. Então, o máximo de alimentos possíveis que você leve junto com você para fazer o seu acompanhamento no dia, você garante que você tenha uma alimentação saudável e o mais importante, que você vai saber a procedência desse alimento, porque foi você que foi lá comprar, você que organizou, você que higienizou e você que já fez toda essa parte. Então esse é um segundo fator essencial para você conseguir ter um emagrecimento garantido e sustentável. Um outro ponto importante é a questão de evitar que você faça grandes intervalos sem se alimentar. Isso não quer dizer necessariamente aquela história de comer de 2 a cada 2 horas ou a cada 3 horas. Não, pessoal, isso acaba sendo bem individual. Há muitos anos atrás sempre se falou, não, tem que comer a cada 3 horas e tal. Não necessariamente, isso vai de pessoa para pessoa, tá? Você pode comer quando você tenha fome. O grande ponto que tem que ter atenção e muito cuidado é que não dá para espaçar muitas horas muito largas para fazer de uma refeição à outra. Por que isso? Porque se você deixar para comer com muitas horas de diferença, na hora que você for fazer a próxima refeição, você vai querer comer a parede da sua casa, entendeu? Porque você vai estar com muita fome, entendeu? Então, por isso, você precisa evitar de ficar longos períodos sem se alimentar. Até porque, dependendo da situação, porque tudo depende muito da individualidade, né? Cada pessoa é uma pessoa e vai depender da sua individualidade, de doenças que ela possa ter relacionada, tá? Então, tem algumas situações, algumas patologias que a pessoa nem pode mesmo ficar longos horários sem comer. Mas, de uma forma geral,
até para o processo de emagrecimento, né? É importante que não se deixe tão estendido esse tempo, tá? E com relação a essa questão, né, que a gente falei tanto, né? Ah, tá, vamos parar de comer bobagem, tem que cortar mesmo, tem que ser radical. Pois é, mas assim, você pode organizar durante a sua semana, que são 7 dias, né? 3 a 5 refeições por dia, dependendo da pessoa, de como ela se organiza. Você pode organizar de ter uma refeição por semana para ser a sua refeição livre. E aí você vai organizar, vai ver qual é a comida que você gosta mais. E aí nesta refeição você vai dar uma saidinha do seu planejamento alimentar, que significa que é um planejamento da semana inteira. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Não tem essa do dia do lixo. Pessoal, dia do lixo, imagina dia do lixo que são 5 refeições. Ou o pessoal que passa de segunda a sexta fazendo uma dieta, digamos assim, e chega no final de semana, de sexta até domingo de noite, 2 dias e meio praticamente tá comendo besteira, entendeu? Comendo fast food, alimentos gordurosos, alto teor de açúcar, de sal e tal. Não vai conseguir perder peso, não vai emagrecer, vai ficar sempre na mesma, entende? Então, assim, não é sustentável isso. Então, quando a gente fala em dar uma fugidinha, né, é porque a gente está construindo um novo hábito. Claro que a gente tem vida social, vai ter esta refeição escolhida, mas não tem como sair um dia inteiro, porque um dia inteiro são várias refeições, tá? O cálculo não fecha. Lembrem sempre que isso é uma balança, tá? Então é importante que a gente vá tendo essas noções. Por quê? Porque o objetivo, quando a gente fala em melhora, em mudança de hábitos alimentares, é que a gente vá melhorando as escolhas, né? Com o passar do tempo, como eu falei antes, a gente vai melhorar o paladar, a gente vai construindo uma novas sensações que a gente vai tendo com esses novos alimentos. E aí a gente vai trabalhando essas novas escolhas, alterando esse paladar, com a alteração desse paladar, tá? Então a gente vai reduzindo, por exemplo, assim, os açúcar no café, vai começando a reduzir a quantidade de açúcar que adiciona nos alimentos, ou a quantidade de adoçante. Então, vai reduzindo gradualmente, tá? A grande questão é que, assim, sempre que... se a gente acaba fazendo sempre a mesma coisa, a gente vai acabar tendo sempre o mesmo resultado. E aí você vai estar sempre com o mesmo peso, você não vai sair do lugar, você não vai emagrecer, tá? Então é importante a gente tomar algumas decisões aos poucos e mudando esses hábitos, tá? Sempre observar também se em algum determinado momento a gente tá ali, naquele momento de fato comendo de corpo presente, ou ali tem um impulso, um comer emocional, uma falta, uma ausência nossa com a gente mesmo diante daquele alimento. Porque é importante, quando a gente se alimenta, nós estarmos conectados nesse alimento. Porque se a gente não estiver conectado nesse alimento, por exemplo, tô jantando e assistindo televisão, você não está conectado naquele alimento que você está comendo, você está assistindo televisão. E isso, estudos mostram, inclusive, que você vai acabar consumindo muito mais alimento do que você teria necessidade, porque você não está prestando atenção no que você está comendo. Então, ter muita atenção quando você estiver se alimentando, buscar fazer desse momento o seu momento para evitar os impulsos. E um ponto importante para emagrecer, né, é essencial falar aqui, é exercício físico. Pessoal, a gente precisa fazer exercício físico para acelerar esse processo de emagrecimento, e também porque o exercício físico, ele faz parte de um processo conjunto de saúde. Quando a gente pensa em longevidade, lembrem sempre que a gente vai estar fazendo uma poupança de saúde, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que a gente faça atividade física pelo menos 4 vezes na semana, tá? 30, 40 minutos. Isso é essencial. E aí, quando a gente fala de atividade, perda de peso, emagrecimento, a gente precisa de atividades físicas intensas, mas também é importante que a gente faça atividades físicas como musculação, para que a gente construa uma massa magra que nos auxilie também na construção de um músculo que vai queimar também
calorias no nosso corpo, digamos assim. Por quê? Porque a massa magra, o músculo, ele aumenta todo o gasto calórico de quando nós estamos em repouso, por exemplo, quando nós estamos dormindo, o nosso corpo está em funcionamento de qualquer forma. Só que se a gente tem mais músculo no nosso corpo, nós estamos funcionando como se a usina estivesse funcionando com mais lenha, tá bom? É mais ou menos como se fosse esse o exemplo. Então, para um emagrecimento saudável que possa trazer longevidade para o seu conjunto, para o seu corpo, tá? Sem que tenha esse efeito sanfona, nós precisamos desse conjunto todo que eu tô comentando aqui com vocês, tá? Então, assim, são vários detalhes, pode não ser tão fácil, mas, pessoal, é possível. E a gente tem que buscar, sim, cada vez mais essas escolhas que tragam mais saúde para o nosso corpo físico, a nossa saúde emocional, para que a gente possa viver bem, né? Ou você tem entre essas escolhas aí, você pode chegar aí com idade avançada, numa situação de estar acamado, ou você pode estar em idade avançada, super bem lá, fazendo suas atividades físicas com uma boa alimentação, porque a gente sabe que a alimentação vai te levar muito longe, tá bom? Então, inscrevam-se no canal, compartilhem aí com o pessoal, com os amigos que possam interessar esse assunto, tá bem? E em breve eu trarei novos vídeos para vocês. Curtam aí, deixem o like de vocês nesse vídeo, badalem esse sininho do infinito nutritivo, e a gente se vê no próximo vídeo. Me sigam lá no Instagram também, tá bom? Beijos, beijos, beijos infinitamente nutritivos com o amor da Nutri Gabriele, tá bom? Beijos!